Graça e paz, amados de Deus, amém. Louvado seja Deus por este momento. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus sobre o teu coração, que está no livro do Mateus, capítulo 4, no versículo 13 e 4, que diz: E chegando-se ele, o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Jesus respondeu e disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Interessante que depois de Cristo ali ir até o Rio Jordão ali para ser batizado por João Batista e o Espírito repousar sobre ele, Cristo agora vai ser levado pelo Espírito para ser agora tentado no deserto. Então, de alguma forma, Deus estava ali cumprindo um grande projeto na vida de Cristo para que pudesse servir de exemplo para as nossas vidas nos dias de hoje. E tu vai entender onde eu quero chegar. Interessante que Cristo ali, ao passar necessidade de jejum por 40 dias e 40 noites ali no deserto, agora o tentador vai agora aparecer a ele para lhe atentar. E a primeira tentação que agora Cristo vai ter, vai ser a tentação da transformação da pedra em pão. Interessante que o tentador, ao se apresentar, vai dizer: se tu és o Filho de Deus, transforma esta pedra em pão. Ali no deserto existiam muitas pedras ali no formato de pão, as pedras calcárias ali do deserto. Interessante que Cristo ali tinha ali o direito, ou poderia ali de alguma forma transformar aquela pedra em pão, porque ele tinha poder, ele é o próprio Deus, ele tem poder para fazer isso. Mas interessante como se trata de projeto, de propósito, de cumprimento, profecia, para que hoje pudesse se estender na nossa vida, Cristo vai cumprir nada mais nada menos que a vontade ali de Deus. Assim como nós estamos na terra, nós temos que cumprir a vontade de Deus. Agora a grande pergunta que fica: por que Cristo ele não transformou esta pedra em pão? É tão simples entender e compreender porque Cristo ele não transformou a pedra em pão. Para que você entenda, Cristo ele tinha poder, mas por que ele não transformou? Ele não transformou ali a pedra em pão pelo simples fato de cumprir e fazer a vontade do Pai. Cristo não pode usar os seus poderes ali espirituais para uso próprio, para sua necessidade, mas ele tem que usar os poderes espirituais para os propósitos de Deus. Porque se Cristo ali automaticamente transforma ali a pedra em pão, ele vai satisfazer a tua necessidade, ou seja, o dom espiritual de Cristo agora é usado para os teus próprios benefícios. E o que o inimigo queria fazer, e ele está fazendo nos nossos dias atuais, é isso. Muitos têm caído nas tentações, muitos têm se desviado do foco pelo simples fato de tirar proveito daquilo que não lhe pertence. Os dons espirituais foram dados ao homem para que o nome de Deus seja glorificado, para que o nome de Deus seja engrandecido. Mas muitos, infelizmente, têm usado os dons espirituais para benefícios próprios. Muitos têm se enriquecido com, de alguma forma, os benefícios para uso próprio. E muitos têm caído em tentação por este simples fato. Então, Cristo ele não transforma ali a pedra em pão pelo simples fato de fazer da vontade de Deus ali a sua principal jornada. Interessante que nós estamos aqui na terra, você, nós temos os dons espirituais de Deus porque o Espírito Santo ele nos entrega. Mas eu posso te dizer uma coisa de toda clareza: não use os teus dons espirituais para uso próprio, porque se vós usar os dons espirituais para uso próprio, para benefícios próprios, certamente vós não vai resistir esta santidade de Deus, este evangelho a qual ele nos proporciona. Cristo ele não transformou a pedra em pão, porque os dons espirituais tinham que usar na hora certa, no momento certo e da forma certa. Se ele transforma a pedra em pão, ele tinha caído na armadilha do inimigo, ele tinha caído na armadilha ali do inimigo, ele ia usar os dons espirituais para benefícios próprios. De alguma forma o inimigo queria que ele provasse se ele era o Filho de Deus. E muitas das vezes as pessoas querem nos provar, dizendo se nós somos filhos de Deus, que os poderes sejam ali visíveis sobre a vida delas. Nós não possamos e não devemos provar nada a ninguém. A maior prova que somos filhos de Deus é a cruz do Calvário, aquela que nos representa e nós nos representamos a ela. Não use os dons espirituais, não se venda, não venda o teu ministério não tem valor, ele foi
foi pago por um alto preço na cruz do Calvário pelo Filho Jesus de Nazaré. Então não venda os teus dons espirituais, os dons espirituais são de Deus, são sagrados, pertencem a Ele, foi dado para uso próprio dEle, na vontade e no querer dEle. Então isso tem que ser cumprido na nossa vida. Amém? Que vós possa ter entendido esta palavra de Deus sobre o teu coração e de alguma forma nós possamos fazer entendido e compreendido que Cristo é a nossa maior esperança, Cristo é o nosso maior exemplo, o nosso maior modelo aqui na terra. Amém? Que Deus possa te abençoar, que você possa ter entendido esta palavra de Deus. E desde já eu agradeço a sua atenção, você é inscrito no meu canal, que Deus possa te abençoar. Se você não é inscrito, venha fazer parte deste canal. O canal chama Ivan Gomes, o poder está em tuas frases. E deixa Deus nos ensinar da fome e do querer dele. Amém? Fique todos com a santa paz de Deus.